Bem, uma vez como roteirista, eu vi uma história de alguém muito interessante. O meu mentor, que é o Bill Labone, é um brasileiro radicado nos Estados Unidos, né? Quando ele estava no Canadá e trabalhava no mercado de Hollywood, ou seja, na extensão de Hollywood, que é o mercado de Vancouver, no Canadá, ele me contou uma história muito interessante, né, sobre um amigo dele, um amigo que ele tinha lá no Canadá, que também era roteirista e que era famoso. Quer dizer, roteiristas não são famosos, salvo raras exceções. Mas ele era conhecido no mercado entre os executivos, né, os produtores de Hollywood, como um roteirista tão bom, mas tão bom, que os estúdios, né, os produtores, os executivos, já pagavam para ele antes mesmo dele começar a escrever uma ideia. Imagine você ter uma ideia, você é roteirista, né, trabalha com roteiro de cinema, você escreve filmes. Roteirista especulativo, que são aqueles tipos de roteiristas que escrevem obras para si mesmo. Ou seja, para si mesmo não, que escrevem obras originais. Existem o roteirista por demanda, que é aquele que escreve quando o estúdio chama ele, né? O estúdio, o produtor chama, que é para ele escrever a ideia do produtor, e ele apenas pega o briefing, faz a história conforme o produtor quer e ele é pago para isso. Esse é o roteirista sob demanda. Existe o roteirista especulativo. Ele escreve roteiros de especulação, roteiros especulativos, que são aqueles roteiros que você escreve sem ninguém pedir. E aí você vende, ou coloca no mercado, e quando alguém tiver interessado, quando um produtor, um executivo, um estúdio, uma produtora tiver interessado, você vai dar o teu preço, e se ele concordar, há então a negociação, a venda. E ele era desse tipo de roteirista. Ele escrevia as suas próprias ideias, depois vendia. Ele era conhecido como alguém que, quando começava já a escrever as suas ideias, o estúdio já pagava antecipadamente. Chama-se option, ou contrato de opção. É quando o estúdio te paga, que é para você segurar os direitos para ele, né? Que é para você não mostrar. Em alguns casos você não vai mostrar para ninguém, em alguns casos você pode mostrar para outros produtores, para outros clientes, né, possíveis clientes, mas você não vai vender para eles. E isso também é bom porque às vezes o próprio executivo é bom porque se você mostrar para outros possíveis clientes e eles se interessarem, então a confiança dele naquele produto torna-se maior. Então ele pode querer mais, né, pode ter mais desejo de comprar aquele roteiro porque outros concorrentes, né, os concorrentes deles também desejam aquele roteiro. E atenção, esse dinheiro que te pagam, que é o contrato de opção, né, ele não é reembolsável. O estúdio quando te paga, que é para você segurar os direitos para ele, né, o produtor lá, o executivo, quando te paga para você segurar os direitos para ele, é para ele decidir se vai comprar ou não. Você vai segurar os direitos para eles, ele depois, quando você terminar, ele vai pegar o roteiro, vai analisar, vai passar pela pré-produção. Se eles decidirem não comprar, eles simplesmente te devolvem ou vão encontrar um outro cliente para recuperarem o dinheiro dele, né? Tipo, vão vender por um valor mais alto que o que você está a oferecer para tirar a diferença que foi o valor que eles gastaram com o contrato de opção, mas você vai receber, né? Você não vai devolver o dinheiro deles. Eles é que vão ter que procurar uma forma de recuperar, ou então simplesmente vão te devolver os direitos, né? Vão deixar você livre para vender para quem você quiser, e quando você vender, ganhaste mais dinheiro. Então é uma coisa muito boa ter um contrato de opção. Esse roteirista, ele tem muito disso. Ele está lá no Canadá, atua também nos Estados Unidos, e ele ganha muito dinheiro com isso, com o contrato de opções. E ele tornou-se a minha maior referência em termos de roteirista. Eu sou um roteirista de roteiros especulativos. Eu gosto de escrever minhas próprias ideias, né, trabalhar nos meus roteiros, depois colocar nas plataformas, né, ESA, The Blacklist, quando tiver condições financeiras. E é esse tipo de roteirista que eu quero ser, né? É esse indivíduo aí que eu acabei de apresentar aqui nesse vídeo. É o meu modelo, é a minha referência para o mundo dos roteiristas. Eu quero me tornar um roteirista como ele, que
Antes mesmo de começar a escrever minhas ideias, ou tendo ainda feito alguns esboços das minhas ideias, os estúdios, né, os produtores executivos já venham ter comigo, que é para eu negociar com eles um contrato de opção. E você não consegue atender todo mundo, então até mesmo no contrato de opção eles podem fazer fila e você fazer um leilão. Você não vai fazer só leilão na hora de vender o próprio roteiro já pronto. Antes mesmo de você ter o roteiro pronto, eles já podem fazer leilão, né? Podem criar uma situação de leilão, de quem dá o preço mais alto fica com o contrato de opção, antes mesmo de você começar a escrever a tua ideia, antes de você ter um roteiro pronto. Então, esse é o meu modelo. E eu pergunto para você, qual é o teu modelo, qual é a tua referência aqui no YouTube, ou no caso de você não ter um canal aqui no YouTube, só segue os meus vídeos que é para assistir os meus vídeos só para ter uma ideia de como ter sucesso na área que você atua, talvez aqui mesmo na internet ou fora da internet. Qual é a tua referência? Quem você segue como modelo? Quem você tem como fonte de inspiração? Aquela pessoa que você talvez não queira ser exatamente aquilo, mas você quer ser muito próximo daquilo. Qual é? Porque isso é muito importante, você ter uma referência, é muito importante você ter alguém que vai te servir de farol para você alcançar os seus objetivos. Vale muito a pena, é muito recomendado, porque para você não estar perdido na neblina que é a caminhada para o sucesso. Ele é repleto de neblina, ele é um caminho muito, às vezes muito complicado, né, com muitas barreiras, muitas dificuldades, e quando você tem alguém que te oriente, alguém que talvez até nem partilhe conhecimento com você, mas é alguém que é muito parecido com aquilo que você quer se tornar. Então eu recomendo muito você ter um modelo, você ter uma referência. Comece a pensar nisso a partir de agora. É muito importante. Então nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!